Segunda Reis, capítulo 23. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do menor ao maior. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor, de pé sobre o estrado. O rei concluiu diante do Senhor a aliança que obriga a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Reforma religiosa de Josias em Judá. Eliminação dos cultos idolátricos em Judá. Concentração do culto no templo de Jerusalém. O rei ordenou ao sacerdote Eucias, ao sacerdote de segunda ordem e aos porteiros que lançassem fora do templo todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, Astarte e toda a milícia do céu. Mandou queimá-los fora de Jerusalém, no vale do Cedron, e levou as cinzas para Betel. Depois, os sacerdotes legais que os reis de Judá tinham constituído para fazer sacrifício nos lugares altos, na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém. Os que queimavam incenso para Baal, para o sol, para a lua e o zodíaco e toda a milícia do céu, fez levar o trono sagrado da casa do Senhor para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, e ali o queimou, reduzindo-o a cinzas que lançou na vala comum. Destruiu também todos os prostíbulos sagrados encontrados na casa do Senhor, nos quais mulheres teciam vestes para Acera. Reuniu todos os sacerdotes da cidade de Judá, desde Gaba até Bercebeia, e profanou os lugares altos onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Destruiu os lugares altos das portas, como que se encontra à esquerda quando se entra pela porta de Josué, chefe da cidade. Aos sacerdotes dos lugares altos não era permitido subir para oficiar no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer os ázimos em meio a seus irmãos. Josias profanou também o topete no vale do Ben-Emom, para que ninguém sacrificasse no fogo seu filho ou a sua filha a Moloque. Retirou os cavalos que o rei de Judá tinha dedicado ao sol na entrada da casa do Senhor, junto ao quarto do eunuco Natã-Meleque, nas colunadas, e queimou os carros do sol. O rei demoliu os altares que os reis de Judá instalaram no teto do aposento superior de Acás. Destruiu os altares que Manassés fizera nos dois pátios da casa do Senhor e jogou as cinzas no vale do Cedron. Ele profanou também os lugares altos que estavam em frente a Jerusalém, à direita do Monte da Perdição, lugares altos constituídos por Salomão, rei de Israel, para Astarote, ídolos dos Sidônios, para Camus, ídolos de Moabe, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Destruiu as colunas sagradas e arrancou os troncos sagrados, enchendo o lugar com ossadas humanas. Reformas em Israel. Josias reconquistou as terras de Israel e aplica ali a sua reforma religiosa. Além disso, destruiu o altar que estava em Betel e o lugar alto que fora erguido por Jeroboão, filho de Nabate, para induzir Israel a pecar. Ele os queimou e reduziu-os a cinza, derrubando o tronco sagrado. Voltando-se Josias, viu ali os sepulcros que havia no monte, mandou que tirassem
todos os sepulcros e queimou sobre o altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, quando Jeroboão estava no altar no dia da festa. Voltando-se, ergueu os olhos para o sepulcro do homem de Deus que pronunciara essas palavras e disse: de quem é esse movimento que estou vendo? Responderam-lhe os homens da cidade: é o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá, proclamando as palavras que citaste a respeito do altar de Betel. Então ele ordenou: deixai-o, ninguém toque em seus ossos. E deixaram intactos aqueles ossos, justamente com a alçada do profeta que viera de Samaria. Além disso, Josias destruiu todos os santuários dos lugares altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel instalaram, suscitando a ira do Senhor. Procedeu com eles exatamente como procederam em Betel, e imolou todos os sacerdotes dos lugares altos sobre os altares que ali havia e queimou sobre eles os ossos humanos. Voltou então para Jerusalém. A Páscoa de Josias, também a Páscoa tradicional, festa dos clãs, é centralizada em Jerusalém. Josias ordenou ao povo: celebrai a Páscoa para o Senhor vosso Deus, conforme está escrito neste livro da aliança, desde a época dos juízes que governaram Israel e durante toda a época dos reis de Israel e de Judá, não se havia celebrado uma Páscoa como a que foi celebrada em honra ao Senhor em Jerusalém, no ano 18º do reinado de Josias. Outras reformas religiosas. Josias aboliu a evocação de espíritos, os leitores de sorte, os ídolos domésticos e todos os abomináveis ídolos que havia na terra de Judá e de Jerusalém. E assim cumpriu as palavras da lei escrita no livro que o sacerdote Osias encontraram na casa do Senhor. Não houve antes um rei semelhante a ele que se convertesse ao Senhor com todo o coração e com toda a alma e com toda a sua força, de acordo com a lei de Moisés. Nem surgiu outro igual depois dele. Contudo, o Senhor não desistiu de sua grande ira, pois estava muito irado com Judá por causa de todas as provocações que Manassés lhe fizera. O Senhor disse: afastarei também Judá para sempre de minha presença, como afastei Israel, e abandonarei a cidade que escolhi, Jerusalém, e o templo do qual falei: ali estará o meu nome. A batalha de Meguido, fim de Josias. Josias quer evitar que o Egito aproveite o declínio dos assírios diante dos babilônios para reimpor seu poder a Judá e Israel. Os demais feitos de Josias, tudo o que fez, está escrito nos livros dos anais dos reis de Judá. Em seus dias, o faraó Necau, rei do Egito, subiu contra o rei Josias, marchou para enfrentá-lo. Mas o faraó matou no primeiro confronto em Meguido. Seus servos transportaram-no morto no carro, de Meguido para Jerusalém, onde o sepultaram em seu túmulo. O povo da terra tomou então Joacás, filho de Josias, ao qual ungiram e constituíram rei no lugar de seu pai. Joacás, rei de Judá. Joacás tinha 23 anos quando se tornou rei e reinou durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital e era filha de Jeremias, natural de Lebina. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, imitando tudo que seus antepassados tinham feito. O faraó Necau aprisionou-o em Rebla, na terra de Emate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs ao país um tributo de 100 talentos, mais de 3 toneladas de prata, e 1 talento, uns 30 quilos de ouro. O faraó Necau nomeou rei a Eliaquim, filho de Josias, no lugar de Josias, seu pai, mudando-lhe o nome para Joaquim.
levou Joacás prisioneiro para o Egito, onde morreu. Joaquim pagou ao faraó a prata e o ouro para reunir a prata de acordo com a ordem do faraó. Cobrava imposto no país de cada um do povo da terra, seguindo suas posses estimadas. Exigia determinada quantia de prata e de ouro como tributo para o faraó Necal. Joaquim, rei de Judá. Os egípcios controlam Judá e substituem Joacás, filho de Josias, por seu irmão Eliaquim. Joaquim, que depois deve submeter-se aos babilônios. Joaquim tinha 25 anos quando se tornou rei. Ele reinou durante 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida e era filha de Padaia. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando tudo que tinham feito seus antepassados. Amém.